Olá, boa noite! O Jornal da Câmara desta quinta-feira é especial. Hoje vamos lembrar a trajetória do radialista Altair Carlos Colucci, resgatada no espaço do Grande Expediente. O vereador Leandro Rosso encarou o desafio de resumir em poucos minutos a história de sucesso de um dos grandes nomes da imprensa passofundense. Projeto de resolução denominando um novo espaço do parlamento com o nome do comunicador foi aprovado por unanimidade. Nesses corredores que eu estive caminhando junto com meus irmãos, hoje nós vamos passar por aqui e vamos olhar uma sala que vai ficar para a eternidade aqui, lembrando sempre do nosso velho gordo Altair Carlos Colucci. Família agradece decisão de eternizar a memória de um dos grandes nomes da imprensa de Passo Fundo. É uma emoção muito grande. Sabe, não tenho palavras para dizer. Eu passei o final inteiro de semana chorando, porque o meu irmão me mandou uns áudios dele, das vozes do meu pai, umas vinhetas, uns negócios, e aquilo me emocionou. E hoje eu queria agradecer ao vereador Leandro. E no segundo bloco, vamos exibir depoimentos de amigos que têm grandes lembranças do homenageado. Quem que o Dr. Luiz chamou para formar a equipe de fundadores da Rádio Uirapuru? Chamou justamente o Altair Carlos Colucci, pelo conhecimento que ele tinha na questão da comunicação, pela experiência. O prefeito Pedro Almeida sancionou a lei aprovada nesta semana, denominando de Estúdio Altair Carlos Colucci a Sala de Comunicação Social, Rádio e TV da Câmara de Vereadores. A iniciativa da homenagem é do vereador Leandro Rosso, que utilizou seu espaço do Grande Expediente para resgatar a história do comunicador. O vereador Leandro Rosso encarou o desafio de resumir em poucos minutos a história de sucesso de um dos grandes nomes da imprensa passofundense. Nós estamos falando de Altair Carlos Colucci, que ficou conhecido nas ondas do rádio pela voz marcante e inesquecível. O fato acontecendo e você sabendo. Uirapuru, música e informação às 24 horas do dia. Altair Carlos Colucci foi uma figura muito querida do jornalismo e do meio político. O comunicador atuou em diversos veículos, com passagens pelas rádios Municipal, Passo Fundo, Planalto e Uirapuru. É o momento da prece, é o momento da reflexão, é o momento da Virgem Maria. Ave Mãe, Senhora do Amor, que olha por nós todos os dias da nossa vida, que nos ama e nos guarda na alegria e na tristeza, na esperança e no desespero, na saúde e na doença. Na rádio Uirapuru, teve papel fundamental na formação da equipe de locutores e na programação. Lá atrás chegou o Altair Carlos Colucci montar a rádio. A rádio terminava meia-noite, como algumas aí ainda até hoje. Nós vamos trabalhar 24 horas por dia. Mas Altair, tu é louco? Não sou louco. 24 horas por dia. E aí a rádio ganhou uns parceiros, que eram as Pilhas Nacional, e consequentemente eu conto essa sempre para os guris, ganharam um radinho, e o pai, mais de 1000 rádios, ele e o Totó e o Júlio e o pessoal quebraram a sintonia na Rádio Uirapuru e doaram esses rádios para as pessoas que trabalhavam na noite, noturnos, guardas, bares, restaurantes. Aí a rádio já começou com audiência e aquilo foi. E só o Brasil que canta, e a gente da noite, troca. Então isso mostra que a consolidação da rádio partiu lá atrás, quando entregaram na mão do pai, que teve que ir para São Paulo comprar equipamentos na época, que não existia avião.
vai comprar os equipamentos lá em São Paulo, escolher os profissionais, o formato, a grade de produção, o formato como a rádio ia tocar, não toca lá, é só o Brasil que canta, não toca música estrangeira. E isso tudo foi dando a cara que a rádio tem até hoje. Por estes e outros motivos, o vereador Leandro Rosso propôs denominar de Altair Carlos Colucci a Sala Estúdio da Câmara. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Decisão que eterniza a trajetória do comunicador e fortalece ainda mais os laços com o amigo e colega Rafael Colucci. Fomos assessores junto na prefeitura, né, Rafael? Vereadores reeleitos juntos, e agora o Rafael, o presidente, eu tinha esse compromisso, que hoje está aprovado, né, Rafael? E está confirmado. Então, uma bela homenagem, uma pessoa que os depoimentos falaram por si. Eu acho que a grande imprensa estava reunida naqueles depoimentos ali, Rafael. Conviveram com o teu pai, né? Conheceram um pouquinho da história do Altair Carlos Colucci. E a Câmara de Vereadores tem esse papel, sim, de homenagear, de reconhecer pessoas que deixaram um legado, como Altair Carlos Colucci, uma pessoa boa, uma pessoa formadora de opinião, né, Rafael? Mas amigos dos amigos, né? Então, o Rafael, para mim, é um amigo pessoal, é um vereador que eu tenho um carinho muito grande, e isso foi comprovado hoje, Rafael, com a presença dos teus familiares e o depoimento da tua mãe. Com a aprovação e sanção da lei, este novo espaço do Parlamento passa a se chamar Estúdio Altair Carlos Colucci. Sob a direção de André Vieira, nesta sala serão realizadas várias atividades ligadas ao setor de comunicação, rádio, TV e plataformas digitais. Marca um novo período, uma nova era na nossa comunicação do Legislativo Municipal. Por quê? Em virtude da nova licitação da comunicação, a TV Câmara passou a se chamar Comunicação Digital. Não apenas a TV, mas vamos trabalhar também com a hipótese das redes sociais, Facebook, Instagram, o YouTube. Nós, no ano passado, em virtude da pandemia que causou essa crise no mundo todo, acendeu um alerta para o poder público de que precisava de mais canais e precisava utilizar mais os canais digitais, porque é onde as pessoas buscam as suas informações. E esse canal hoje, na verdade, de comunicação com a comunidade, em especial o podcast que será gravado aqui a partir dessa sala, também as entrevistas no formato de áudio, também vem para contemplar esse tipo de necessidade da comunidade. As pessoas que estão em deslocamento no seu carro, no ônibus, enfim, com o seu smartphone na mão, vão ter acesso a essas informações, porque o formato áudio, ele permite que você, ao mesmo tempo que informe-se sobre as questões do legislativo, também possa estar dirigindo, cozinhando. O rádio, ele tem essa fundamentação de poder liberar as pessoas para poder fazer os seus trabalhos sem deixar de buscar as suas informações. E esse espaço de rádio aqui, sendo nominado como Altair Carlos Colucci, na verdade faz jus a uma figura histórica, emblemática do nosso município, que foi um dos fundadores, o responsável pela operacionalização da fundação da Rádio Irapuru aqui da cidade. E o Altair Carlos Colucci, ele teve um papel fundamental não somente na informação, mas também social, né? E com tantas lembranças, é quase impossível não se emocionar. Altair faleceu em 2013, aos 67 anos. A família que prestigiou a homenagem não conseguiu esconder a saudade. Orgulho em dobro para o filho e vereador, que agora está na presidência da Câmara Municipal. A bondade, a inteligência, a proatividade, essas coisas todas sempre fizeram parte da vida, do pensamento. Eu digo nosso pai é que ele sabia o que ele ia fazer. Quando ele acordava, ele já sabia o que ele ia fazer a semana inteira, o trajeto, o pensamento. Então isso mostra organização, mostra comprometimento, mostra que estava sempre ativo com aquilo que ele acreditava. E agora o Leandro fazer essa homenagem aí, de eternizar o nome do meu pai aqui na sala de imprensa, sala de rádio, para nós é muito grandioso, porque determinou o seu tempo, colocou a sua família, o seu gabinete, as suas pessoas, colocou a sua cabeça a pensar. E o que a gente tem mais de valioso hoje na vida é o tempo. E o tempo
por todos esses momentos e tempos que eles dedicaram para que isso acontecesse, a gente é grato. Eu me criei aqui dentro da Câmara de Vereadores, junto com meu irmão, com a minha irmã, com os demais vereadores, que conheci vários daquela geração passada. Na rádio, principalmente, que nós ia acompanhar ele fazer o troca-troca, comando a madrugada, que às vezes ele levava nós, um dos filhos junto, para amenizar um pouco o cansaço da mamãe. É uma emoção muito grande. Sabe, não tenho palavras para dizer. Eu passei o final inteiro de semana chorando, porque o meu irmão me mandou uns áudios dele, das vozes do meu pai, umas vinhetas, uns negócios, e aquilo me emocionou. E hoje eu queria agradecer ao vereador Leandro e aos demais vereadores. Foi uma emoção muito grande. Meu pai foi 12 anos assessor do vereador Júlio Rosa e a gente, de fato, se criou aqui mesmo. Então, nesses corredores que eu estive caminhando junto com meus irmãos, hoje nós vamos passar por aqui e vamos olhar uma sala que vai ficar para a eternidade aqui, lembrando sempre do nosso velho gordo Altair Carlos Colucci. Agradeço muito mesmo ao vereador Leandro por ter feito essa homenagem para o nosso querido Altair. De fundo do meu coração, me toquei muito hoje. Obrigado, Leandro. Vai ficar o resto da minha vida lembrando de você. Obrigada. E depois do intervalo, você acompanha depoimentos que resgatam momentos importantes da vida do comunicador Altair Carlos Colucci. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Compre em Passo Fundo. Valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL. Apoio Sicredi. Fórum de debates do Legislativo sobre a retomada das atividades econômicas em Passo Fundo. Toda semana, algumas entidades passofundenses serão convidadas a participar de um ciclo de debates, que tem como objetivo buscar os melhores encaminhamentos para a retomada das atividades econômicas no município. A comunidade está convidada a participar desses debates enviando suas dúvidas, questionamentos ou sugestões através dos comentários nas redes sociais da Câmara Municipal. Todas as quintas, às 15 horas, no Facebook, Instagram, YouTube e site oficial da Câmara de Vereadores. Estamos de volta com o Jornal da Câmara para exibir depoimentos de pessoas que fizeram parte da vida de Altair Carlos Colucci. A homenagem do Parlamento é uma maneira simples de reconhecer o comunicador pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Passo Fundo. Foi um dos radialistas mais importantes que nós tivemos aqui na nossa cidade de Passo Fundo. Ele, a convite do Dr. Luiz Fragomeni, quando fundou a Rádio Irapuru, que até hoje está aí como a rádio mais ouvida entre as passofundenses, quem que o Dr. Luiz chamou para formar a equipe de fundadores da Rádio Irapuru? Chamou justamente o Altair Carlos Colucci pelo conhecimento que ele tinha na questão da comunicação, pela experiência e também por ter contatos, ter relações. O Altair formou um time, um grande time lá naquele período, isso há mais de 30 anos, onde até hoje, né, a gente vê os reflexos daquele trabalho firmado, né, lá no passado, há tantas décadas atrás, que até hoje continua dando a sua resposta através do rádio. E o Altair Carlos Colucci, aqui na Câmara, ele fez um trabalho muito importante como assessor parlamentar. O Altair também, por ser da área da comunicação, contribuiu muito com a assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores naquele período, contribuía muito, né, com a questão da divulgação do trabalho do vereador que ele trabalhava, não só do vereador, mas da Câmara como um todo. E eu acho essa homenagem assim, uma das mais puras, né, uma das mais justas que pode ser feita, justamente, né, num espaço onde vai estar ali a comunicação, né, latejando, a comunicação batendo, e levar o nome do Altair Carlos Colucci, porque realmente é um carimbo importante e é uma ligação
muito estreita entre o Altair e a comunicação. O Dr. Luiz Fragomeni, um dos donos da Rádio Irapuru, me viu trabalhando e se apaixonou pelo jeito que eu trabalhava. Eu trabalhava sozinho. Eu era o técnico, tocava o disco, tocava a propaganda, a programação e falava ao mesmo tempo e atendia os telefones ao mesmo tempo. Aí falou para o Altair. E o Altair tinha um apelido de Gordo. O Dr. Luiz disse para ele: Gordo, tem um guri lá na Rádio Passo Fundo que nós precisamos trazer para cá. Ele é muito bom, trabalha sozinho. Aí então eu trabalhava sozinho e tal. O Altair, quando foi de noite, me ligou. Tu é o cara lá de Santo Ângelo? Eu quero falar contigo. Que é o Altair o Gordo, da Rádio Irapuru. Queremos que tu venha trabalhar aqui comigo. Que hora tu sai daí? A rádio fecha 1h. Então tá, vou te esperar lá embaixo. Me esperou lá embaixo, tinha um chevetinho amarelinho ele. Aí quando eles me contrataram para trabalhar à tarde, eles me disseram: tu vai tocar música sertaneja e se pedirem música gaúcha, tu vai tocar. E nunca me esqueço. A primeira música que eu cheguei e estreiei foi Berenice e a Zambuja. É disto que o velho gosta. Era o grande sucesso do momento gaúcho. Toquei, aí depois toquei Trio Parada Dura, Telefone Mudo. Depois toquei João Mineiro e Marciano, Esta Noite como Lembrança, e ele disse: é isso aí. Essa é a música que nós temos que tocar. E aí, então, essa é a história mais importante, de deixava livre para falar. E por isso a Rádio do Povo. Por isso, essa história com Altair Carlos Colucci, esteja onde estiver, ainda é uma grande luz no meio dos radialistas brasileiros. Tem uma história do Altair que eu gostaria de contar. Eu não sei exatamente os detalhes, mas foi mais ou menos assim. O Altair estava no plantão de estúdio da Radiodifusão em Erechim, tinha uma transmissão de futebol e o sinal não entrava. Era o início da transmissão por linha telefônica, antes era por rádio mesmo. E o Altair tentando, tinha que resolver, pressão, o pessoal ligando, aquela confusão. Ele acabou sendo um pouco estúpido ao telefone, um pouco nervoso, com um atendente da CRT aqui de Passo Fundo. E lá pelas tantas, não sei o que foi, que ela disse para ele: não, seja educado, vem aqui, passe aqui um dia para me conhecer, tomar um café, algo assim. Passou um tempo, uma transmissão de futebol aqui, ele veio como repórter, foi até a CRT ali na Coronel Chicuta e perguntou pela Nair. E aí se apresentou, disse: olha, eu sou o cara da rádio lá de Erechim, que nós conversamos aquele dia. E o Altair era um cara boa pinta, olhos azuis e tal, e a Nair muito bonita também. E os dois se conheceram, eu acho que foi ali. E aí começou, casaram e tudo mais. Então acho que é uma história assim, interessante, né? Porque o rádio, um problema técnico, propiciou o conhecimento dele, a oportunidade de conhecer a esposa, casaram, tiveram filhos, netos, enfim, uma história bonita. Mas o Altair foi um excelente companheiro, um grande colega, que eu acompanhei por muitos anos. E quando eu comecei em rádio, o Gordo, que nós chamávamos, o Gordo foi um dos caras que mais me ajudou, mais me passou informações, me acompanhava, me incentivava, foi um grande apoio. Um amigo que eu tenho uma lembrança muito boa. Ele era amigo dos amigos, ele era uma pessoa sincera, era imponente nas suas opiniões e era uma pessoa que tinha empatia com os demais semelhantes e com as causas comunitárias da cidade. Na época que eu comecei no movimento comunitário, líder comunitário do loteamento Professor Schissler, eu também trabalhava em jornal, mas trabalhava na redação do jornal. E muitas vezes nós precisávamos de espaço na rádio, e naquela época a Rádio Irapuru, o Altair trabalhava lá, o Júlio Rosa também, e seguidamente a gente chegava lá e tinha semanas que a gente chegava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, com pautas de falta de água, de falta de ônibus, de falta de luz, enfim, vários problemas que tinha naquela região que hoje é o bairro Integração. E o Colucci sempre foi muito assim, atencioso com a gente, mas chegou um dia que a gente deu entrevistas, várias entrevistas, com vários dias, de vários assuntos, né? E ele estava lá nervoso, estava correndo com um monte de pauta. Ele está aí, Saul.
Hoje a reclamação, o que é? O ônibus, é a água, é a luz, o que é que está faltando lá? Porque lá falta tudo, não tem nada, né? Daquele jeitão dele. Eu tô com um monte de coisa aqui, hoje não vai dar para falar. Daí, não tinha celular, não tinha... E eu saí, entendeu? Saí e fui lá pro meu serviço, quando eu vejo, toco o telefone, é o Colucci, né? Me chamando para ir lá na rádio, que ele ia gravar uma entrevista para sair no Jornal das 7, né? E, de fato, eu fui lá, cheguei, gravei a reclamação, se eu me recordo, eu acho que era a respeito justamente do ônibus, que nós tínhamos um problema sério da falta de coletivo urbano lá, né? E o bairro estava crescendo e nós precisávamos. E no outro dia 7 saiu, como sempre. Então o Colucci era esse cara. Ele, ao mesmo tempo que ele brigava, que ele defendia a opinião dele, ele tinha muita empatia com a gente, tratava a gente com muito carinho, com muita atenção. E era um homem realmente bom. Falar do Altair Carlos Colucci é sempre um prazer, porque foi uma pessoa maravilhosa, fantástica. Tivemos o privilégio de conviver com ele profissionalmente e também algumas passagens pela família dele. Depois, citar também o vereador Leandro Rosso, pela bela homenagem que propõe, então, ao Altair Carlos Colucci, levando o nome da sala de imprensa da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O Altair foi uma pessoa fantástica, uma pessoa irreverente, um homem multifuncional, que teve muitas qualidades no desempenho das suas funções como radialista, e nós tivemos o privilégio, então, de conviver com ele. Como eu disse, boa parte com a família e também na Rádio Irapuru, onde lá trabalhamos por muitos e muitos anos. Um feito maravilhoso que o Altair nos contou numa oportunidade foi de que, quando a sua filha Michele estava lá na barriguinha da mamãe Anair, ele teve o privilégio, como repórter de campo que era, na inauguração do estádio do Ipiranga de Erechim, o Colosso da Lagoa. O Ipiranga jogou com o Santos na inauguração do estádio, o Altair era o repórter e naquela oportunidade, com a sua avidez, ele foi até o Pelé e o Pelé beijou a barriga da Nair, que era a esposa do Altair Carlos Colucci e, por consequência, nasceu então a sua filha Michele. Altair Carlos Colucci, boas lembranças. Foi um grande homem, um grande comunicador, uma pessoa sensacional. Foi um privilégio ter convivido com ele. Olha, eu conheci o Altair Carlos Colucci na Rádio Irapuru. Quando eu comecei lá a participar dos programas de rádio, era fim da década de 80. Era o ano de 1987. E o Altair era não apenas a principal voz da rádio, era a principal voz do rádio de Passo Fundo. Era uma voz marcante, inesquecível, mas era também e principalmente uma personalidade marcante. Alguém que se posicionava, que tinha opinião, que tinha posição, mas era alguém de grande sensibilidade. O Altair gostava de pessoas, ele sofria com o problema dos outros, ele sabia se colocar no lugar do outro. Por isso é que o Altair deixou tantos amigos, tanta admiração de quem conviveu com ele e tanta saudade de quem teve a oportunidade de conhecê-lo. Altair Carlos Colucci, uma das grandes vozes do rádio de Passo Fundo, um dos grandes nomes da comunicação da nossa cidade. Eu ouvia a rádio e ouvia o Altair, que começou aqui na Rádio Planalto, começou na Rádio Irapuru, e depois eu virei colega do Altair, para te ver as coisas. Então, muitas histórias, a gente tem muitas histórias legais, interessantes, mas o que fica sempre foi o aprendizado com ele. Eu aprendi a ser locutor, eu sou locutor de rádio há 34 anos, e eu aprendi com o Altair, vendo ele comandar os shows nos palcos do aniversário das rádios, a apresentação dos artistas. Então, ali, tudo aquilo ali eu fui aprendendo, né? Fui pegando. Então, graças à influência dele na minha vida profissional, eu posso dizer que eu cheguei longe e vou chegar mais longe com esse aprendizado que eu tive com ele. Então, ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa que deixou uma saudade enorme, que eu tenho uma grande admiração e a minha admiração passa por toda a família. E é sempre bom falar do Altair. E essa homenagem que está sendo prestada para ele hoje,
né? É muito legal e muito merecida. A comunidade ganha, mas quem ganha mesmo é o nosso querido Alta, que a gente chamava ele carinhosamente, aquela voz rouca, aquele jeito dele, aquele jeito único de ser, que está, garanto, num bom lugar, nos olhando, nos acolhendo, enfim, nos protegendo. Foi uma pessoa que teve uma grande participação na comunidade de Passo Fundo, um comunicador muito conhecido, uma voz inconfundível, e eu particularmente tive a oportunidade de conviver muito estreitamente com o Altair, porque o Altair foi assessor do meu pai aqui na Câmara de Vereadores durante 3 legislaturas, foi colega do meu pai na Rádio Irapuru e também em outros órgãos de comunicação da cidade. Então a gente sempre teve uma relação muito íntima e muito próxima. Essa proximidade, inclusive, é familiar porque o Altair também, eu tive a grata satisfação de tê-lo como meu padrinho, né, de casamento. Então é uma pessoa que teve muita relação com a gente. E foi uma pessoa que nós tínhamos assim um grande orgulho porque era um profissional de extrema qualidade, ele ajudou muitas pessoas aqui, deixou o seu nome marcado na história de Passo Fundo, sem dúvida nenhuma, um dos maiores comunicadores que a cidade já teve e que ajudou também a construir a história da comunicação em Passo Fundo e tornar Passo Fundo uma cidade, um dos grandes polos de comunicação. Então a homenagem é, sem dúvida nenhuma, muito merecida, porque ele teve uma participação efetiva no funcionamento e também na evolução do Poder Legislativo, com a contribuição profissional que deu durante todo o período que aqui trabalhou. A homenagem completa a Altair Carlos Colucci, incluindo o grande expediente e a ordem do dia, você pode conferir na sessão plenária de 26 de julho, disponível no canal da TV Câmara no YouTube. Uma boa noite e até amanhã.